Números, capítulo 13, e durante algumas semanas nós falamos sobre esgotamento, né? Nós falamos muito sobre esgotamento físico, esgotamento emocional, e é interessante, queridos, porque o Senhor ele vai nos conduzindo, né? E aqui nesse texto, eu quero estar falando algumas coisas com vocês. Abra aí comigo a partir do verso 13, fazendo um favor. No capítulo 13, a partir do verso 1, aqui vem contando, né, quando o Senhor ele deu uma palavra ali para Moisés, e essa palavra era uma direção de Deus, e Deus dizia assim, é para conquistar a terra prometida. E hoje nós vamos falar um pouquinho, então lá no verso 1 diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo dos seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Esses homens eram o que, gente? Príncipe. Era qualquer pessoa? Não, eram homens que foram escolhidos a dedo, homens que foi escolhido ali de cada uma das tribos, e eram homens ali especiais. Então, aqui a Bíblia fala que eles eram príncipes do Senhor, e foram enviados. Eu pisei em alguma coisa aqui que tá meio difícil. Eu pisei num chiclete, gente. Eu pisei num chiclete aqui. Então vamos lá. E diz assim: enviou Moisés o deserto de Parã, segundo o mandamento do Senhor. Todos aqueles homens eram da cabeça dos filhos de Israel. Então ele enviou esses homens, e lá no versículo 20, também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se há nela matas ou não, tende ânimo, e trazei do fruto da terra. Vamos lá, vamos continuar. Verso 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminho, e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel. Então eles voltaram. No verso 30. Então Caleb, então fala que o povo veio, trouxeram do fruto, falou que a terra era fortificada, mas falaram que também era uma terra de gigante. Vamos lá, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E adianta dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, e dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, são gigantes. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigante, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, assim também era aos seus olhos. Pai, é a tua palavra, sabemos que essa noite é uma noite especial, que o Senhor tem separado a cada um de nós. Nós queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor fale e não te cales nessa noite. Queremos ouvir a tua voz, fale ao nosso coração, tira de nós toda preocupação, tira de nós toda ansiedade, tudo aquilo que não procede do Senhor, toda angústia, toda preocupação que tem entrado dentro do nosso coração, roubada a tua palavra, mas que essa noite nós damos uma palavra ao nosso coração, à nossa alma, dizemos: alma, se aquiete na presença do Senhor, alma, ouça a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, é um texto muito interessante, e de vários ensinamentos para nós, e esse texto começa dizendo que aqueles homens, eles eram o quê? Príncipes, eram homens escolhidos, eles tinham ali, vamos dizer, um pedigree, né? Eram homens especiais, mas lá no versículo 30 eles falam assim: mas nós éramos como gafanhoto. Como que príncipes, eles se tornam gafanhoto, a síndrome do gafanhoto, pessoas especiais, que falam que era príncipe, mas eles falam aos nossos próprios olhos, nós somos como gafanhoto. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, queridos, sobre os perigos da incredulidade. Quais são os perigos que nós corremos quando nós deixamos com que a incredulidade, ela entre dentro do seu e do meu coração? Quais são esses perigos que nós enfrentamos? Deus já havia dado uma palavra, e eu tenho certeza aqui, queridos, que todos nós já passamos por momentos de medo, momentos de angústia. Eu estava aqui conversando com a Lauane, mas com a Cacau, e a gente conversando algumas coisas sobre
algumas coisas espirituais, tal, e a Cacau falou, se isso acontecesse comigo, eu nem ia dormir, eu não sei cadê elas. Ela, não, isso não dá não. Eu falei, não, mas isso é muito tranquilo, isso é muito tranquilo. Eu lembro um dia, queridos, para mim sair aqui do culto, só se for algo assim, muito sério. E eu lembro que um dia aconteceu um fato interessante, que aparentemente não era sério, mas eu lembro que o irmão falou assim, Altinho, você não pode ir ali no supermercado comigo? Eu falei assim, não, mas eu não posso deixar aqui o culto, né? Como que eu vou lá no supermercado? Mas eu não sei porquê, naquela hora eu falei, não, vamos lá no supermercado. E nós fomos no supermercado aqui, um dos supermercados mais grandes aqui da cidade e tal. Chegamos lá, e quando nós chegamos lá nesse supermercado, queridos, tinha um senhor, ele estava quebrando ali aqueles produtos que estavam ali no corredor, ele havia jogado tudo que estava nas prateleiras no chão, e ninguém conseguia conter aquele senhor. Ninguém conseguia segurar aquele senhor, tal. Chegou o segurança também, eles haviam chamado ali os policiais, e eu fiquei olhando aquela situação, e fui chegando perto, e eu falei assim, olha pessoal, pode soltar ele, pode soltar ele, pode soltar ele, tal. E aí, chegamos perto daquele senhor, tal, aí eu orei por ele, aí expulsou aquilo que estava nele, aí os policiais ficaram olhando assim, e os policiais falaram assim, o que era isso? Eu falei assim, era capeta. Aí eles, ai cruz credo, e começaram, e os policiais tudo começou a sair correndo ali de perto, tal, né, e começaram a riscar uma mão, tal, falou, não, isso não, tal, e aí o policial chegou perto de mim e falou assim, mas como que você fala isso tão naturalmente assim? Porque quando a gente fala, né, do mundo espiritual, geralmente as pessoas têm medo. As pessoas têm medo. Mas deixa eu falar algo para vocês. Mas o que acontece quando a incredulidade, ela toma conta do meu e do seu coração? O que pode acontecer? O que a incredulidade produz na sua vida e na minha vida? Queridos, todos nós, eu tenho certeza que o novo, ele produz medo dentro do nosso coração. Porque toda vez que nós vamos enfrentar uma situação nova, querendo ou não, aquilo traz um medo, a gente fica preocupado. E eu tenho certeza que a maioria aqui, quem aqui já ficou sem dormir uma noite porque tinha algo para fazer no outro dia? Quer ver? Alguém aqui já, quando foi tirar a habilitação, tem uma coisa que tira o sono, você tem que fazer uma prova no outro dia, um emprego novo. Então o novo, ele sempre traz medo. Quer ver uma coisa que me deixa assim, que meu coração começa a palpitar? Quando fala que no outro dia eu tenho que viajar, e se for de quê? De avião. O avião, eu fico pensando, como que aquilo sai da terra, pessoal? Eu não sei vocês, né? Se você entra no avião e fala assim, não, eu fico tranquilo, isso aqui é muito seguro, né? E eu fico pensando, como que essa tonelada sai do chão? E o pior de tudo, eu não sei se você ainda não viajou de avião, né? Mas a hora que o avião sobe, quando ele já está lá bem alto mesmo, ele faz um barulho, aquele barulho me incomoda, pessoal. Qual que é o barulho? Ele vai, está lá em cima, faz assim, eu falo, vai cair. É assim ou não é, Lu? Ou não? A hora que está lá em cima, ele resolve assim, pronto, né? Pronto. E eu tenho uma raiva, quando eu chego no guichê ali, e a moça fala assim para mim, você tem preferência por lugar? Eu falo, por quê? Você está sabendo de alguma coisa? Eu falei assim, eu tenho preferência. Eu quero ir dentro da caixa preta. Porque a caixa preta é a única parte que acha do avião quando cai, não é verdade? E eu fico pensando, por que eles não fazem o avião todinho de caixa preta? Né? E para quem não sabe, a caixa preta é que cor? Ah, pastor, é preta. Não é. Qual que é a cor da caixa preta, gente? Alaranjada, pessoal. Ela é laranja. Mas por que ela chama caixa preta? Depois você pergunta para o amigo Google que ele vai te responder, tá bom? Mas quais são os perigos da incredulidade? E nós vamos descobrir aqui, né? Quais são os sintomas? Vamos lá, quais são os sintomas da incredulidade? Você que gosta de anotar. Qual que é a primeira coisa que a incredulidade, ela produz dentro de mim e dentro de você? Versículo 31, vamos lá. Porém os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. A primeira coisa que produz em mim e em você, fraqueza.
um senso de fraqueza. Nós olhamos a circunstância e aquilo dentro de nós, a primeira coisa que vem, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Nos sentimos fracos. Mediante aquela circunstância, nós achamos que nós não vamos conseguir, que nós não vamos conseguir romper, porque a fraqueza começa a tomar conta do meu e do seu coração. E uma coisa que chama atenção, queridos, eles não eram qualquer pessoa, eles eram o quê? Príncipes. Então essa fraqueza toma conta da minha vida e da sua vida. Outra coisa que produz complexo de inferioridade. Um complexo porque eles começam a se sentir inferior àqueles homens. Eles falam assim, aos próprios olhos nós somos como gafanhoto. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você, como você se imagina, assim você é. Como que é que você se enxerga no espelho, querido? E, lógico, né, eu particularmente, eu não gosto muito de um post que estava circulando durante um tempo, eu não tenho nada contra, mas isso é coisa particular minha, que tem um gatinho olhando assim na água, e quando ele olha na água, ele se vê o quê? Um leão. Não, pessoal, um gato é um gato, um leão é um leão. Mas eu entendo que a força que está dentro dele, ele pode tirar uma força de onde ele não tem. Eu não sei se você já viveu uma situação que você arrancou força aonde você não tinha. E alguns anos atrás, tinha uma moça que estudava comigo e com a Rose lá no estadual, a Eliane, e quando ela estava voltando de Cascalho Rico, o carro capotou, ela estava só ela e a sobrinha dela, o carro desceu uma ribanceira, e o braço da criança ficou presa no carro ali de baixo, e ela conseguiu levantar o carro, tirar a criança, e ela escalou ali aquele morro, e foi para a rodovia pedir carona para levar a criança para o hospital. Quando os bombeiros chegaram, perguntaram para ela assim, mas quem te ajudou a tirar essa criança de baixo? Porque precisaria, no mínimo, de uns 6 homens para levantar esse carro. E ela falou assim, não, eu levantei o carro com uma mão e tirei a criança com a outra. Falou assim, mas você sozinha? E eles falaram assim, não, é impossível isso acontecer. Isso é impossível aos olhos humanos, isso é impossível. Eu lembro quando nós estávamos voltando de Uberlândia, e a Ana Clara com as meninas aqui, a Nute, eles sofreram um acidente. Você imagina, um Gol bateu com a bitrem, e um outro carro desceu a ribanceira. E eu lembro que a hora que eu cheguei e tal, eles falaram, olha, pode ser o carro do Givanildo. E eu desci aquela ribanceira, que era um despenhadeiro assim, cheio de pedra e tal. E quando eu cheguei lá dentro do carro, tinha uma família, tinha um casal com 2 crianças presas ali nas ferragens, e não tinha como tirar eles, e eu voltei. Quando eu cheguei, falei para os bombeiros, falei assim, olha, tem um casal lá embaixo, tal, e vocês precisam ir lá. Eles falaram assim, não tem como descer lá. Falei, tem. E eles olhavam assim, não tem como descer. Falei, tem, eu desci lá, vamos lá. E eles falavam assim, mas não tem jeito de descer. Eu falei, tem. E a hora que você olhava para minhas unhas assim, eu falei, é só vocês escalar. Eu falei assim, menino, não tem como, é impossível descer lá embaixo. Nós vamos ter que pedir para o pessoal trazer alguns equipamentos, trazer corda, porque não tem como descer. Eu fico vendo, queridos, quando a palavra de Deus fala que, ali no livro de Hebreus, capítulo 11, quando fala que os heróis da fé, eles tiraram força aonde não tinha. Eles tiraram força aonde não tinha. E às vezes Deus vai dar força aonde você não tem. Deus vai te dar uma força. E aqui então, primeira coisa que a gente precisa entender, que o Senhor, Ele nos capacita, o Senhor nos fortalece, amém? Então outra coisa que eu vejo aqui, então esse complexo de inferioridade, outra coisa que eu vejo, versículo 32, o que produz uma pessoa que é incrédula? Verso 32, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Uma pessoa que, ela está incrédula, ela começa a trazer desânimo no meio do povo. Uma pessoa desanimada, ela desanima outras pessoas. Mas você pode ver que uma pessoa que ela é animada, é totalmente diferente. Quando a pessoa chega no lugar, tá, o ambiente muda.
Mas eu acho que uma das piores coisas é você lidar com pessoas desanimadas. E aqui aquele pessoal chega, e olha só que interessante, pessoal. Eles trazem um relatório e falam assim, não, a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é uma terra produtiva, porém, tem gigantes. Se eles chegam lá e falam assim, olha, a terra tem gigante, a terra é ruim, ninguém iria acreditar neles. Mas primeiro eles ganham o coração do povo, e depois eles falam, olha, mas é algo impossível. Quer ver outra coisa, né, que a incredulidade ela traz diante de nós? Outra coisa que eu vejo aqui, uma baixa autoestima. Olha só, também no verso 33, também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Quem é que enxergava eles como gafanhoto? Eles mesmos. Então eles se viam como gafanhotos. E aí a pergunta é, a palavra de Deus ela fala assim, assim como você se imagina, assim você é. Assim como você se vê. Se você se mostrar fraco no dia, né, da angústia, né, e no dia das lutas, mas e o dia que você tiver que correr com cavalos? Tem dia que a gente acha, né, que a gente é incapaz, que a gente não vai conseguir. Eu gosto muito de contar isso. Eu lembro uma vez que eu fui numa reunião, e lá no shopping, era um café da manhã. Queridos, eu cheguei lá, a única pessoa que não estava de terno era eu. Eu cheguei lá, estava todo mundo internado. E eu olhava aquilo, eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui, querido? E eu lembro direitinho, porque nunca mais eu esqueci, eu só tinha uma calça social, era uma calça verde. E eu não tinha uma camisa para mim poder ir naquele dia. E o único dinheiro que eu tinha, eu lembro direitinho, a camisa custou R$ 9,90. Fui lá no Doidão. Comprei uma camisa, para combinar, que mais aproximou, comprei uma camisa verde. Querido, eu não sabia se eu estava parecendo um chuchu ou uma abobrinha. Mas fui. E vamos, né, nesse café. E eu lembro que eu fiquei lá no fundo, porque eu olhava, eu estava me sentindo tão inferior naquele lugar. Ali tinha o dono da Junco, estava o dono da Martins, tinha juiz, estava todo mundo sentado, e eu fui lá para o fundo, sentei assim mais ou menos escondido atrás de uma pilastra, né, muito envergonhado, não conseguia nem levantar para tomar o café. E eu lembro que uma pessoa foi contar o testemunho dela, ela foi contar o testemunho, e a hora que a pessoa contava o testemunho, eu colocava a cabeça assim, eu falava assim, eu já vi essa história, mas eu estava tão nervoso, doido para acabar aquilo, Cíntia, que eu não estava nem prestando atenção, porque a única coisa que eu queria era ir embora daquele lugar, que eu estava me sentindo um peixe fora d'água, ou um chuchu fora da caixa. E eu lembro que a pessoa contava a história dela, e essa pessoa teve que tirar os 2 rins, porque ela sofreu ali e tal, uma enfermidade, e ele foi contando, eu falei, gente, mas eu já escutei essa história. E a hora que ele acabou de contar, eu falei assim, olha, e esse jovem foi lá em casa, e pregou para mim e tal, e a experiência dele, ele teve uma experiência com Jesus dentro do centro cirúrgico. E aí, de repente, ele falou assim, e esse jovem que pregou para mim, ele está aqui hoje, atrás daquela pilastra. E eu dei uma olhada, assim, falei, gente, cadê esse jovem atrás da pilastra? Ele falou, você podia vir aqui? Eu pensei, não sou eu, né? E eu pensei assim, e agora? Ele falou assim, é você mesmo que está de verde. Eu falei assim, não, ele não fez isso não. E eu lembro que eu fui, e ele falou assim, eu queria te convidar para sentar, porque ele tinha pedido para que me convidasse, mas aí não contaram para mim, o Zezinho não contou, que era a pessoa que eu tinha pregado, e ele tinha convertido, e não tinham me contado. E ele queria contar o testemunho e queria que eu estivesse lá. Porque eu lembro que eu levei um livro para ele na casa dele, chamado Rompendo em Fé. Como chama? Marcos o quê? O autor da música Rompendo em Fé? Aquele pastor? Marcos quê? Marco Antônio. Pastor Marco Antônio, que escreveu aquela música Rompendo em Fé, e depois ele escreveu o livro. E eu estava com esse livro e eu levei para ele. E eu lembro que a hora que eu pisei na porta da casa dele, ele falou assim, eu não aceito nenhum crente dentro da minha casa. E aí eu falei, não, eu só vim te entregar um livro, e
eu estava saindo, eu falei, eu queria deixar o livro, mas já que o senhor não aceita, eu fui sair, ele falou assim, não, mas o livro eu aceito. Eu falei, tudo bem. Entreguei o livro, eu dei mais 2 passos, e ele falou assim, você não vai orar para mim, não? Eu falei assim, o senhor podia vir aqui fora, porque o senhor falou que o senhor não aceita crente dentro da casa do senhor, então eu vou orar para o senhor aqui no passeio. E a história foi mais ou menos assim. Aí, bom, pessoal, a hora que terminou, o presidente ali, o juiz, virou para mim e falou assim, eu queria convidar ele para ir lá em Araxá contar essa história, mas eu queria também que você fosse. E naquele dia que eu estava me sentindo tão, né, para baixo, né, uma baixa autoestima, e naquela hora Deus, ele mudou toda a circunstância. Então, às vezes, você olha uma circunstância, mas Deus pode mudar, amém? Vamos lá, outra coisa, né? O que é a fé? O que é a incredulidade? Ela também produz em nós uma visão distorcida. Nós não conseguimos enxergar a realidade da mesma forma. Sabe, às vezes nossa visão, ela começa a ficar distorcida. Talvez você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, mas talvez aquele problema está te impulsionando para o destino que Deus tem para você, amém? Então, às vezes nossa visão está distorcida. Às vezes a gente gosta muito de Ezequiel 37, quando o Senhor leva o profeta e fala assim, olha, o que você enxerga? Ele fala, olha, eu vejo um vale de ossos seco. E de repente o Senhor pergunta, por um acaso pode reviver esses ossos? Ele dá uma resposta até interessante, ele fala assim, o Senhor sabe. Ele fala, nossa, ele respeita Deus, mas às vezes nós tiramos a responsabilidade que é nossa. Sabe, às vezes Deus quer que eu e você assuma a responsabilidade. Então, uma pessoa que é incrédula, então quais são as coisas que acontecem? Senso de fraqueza, complexo de inferioridade, desespero, desânimo, visão distorcida. Então vamos lá, quais são os efeitos da incredulidade? O que a incredulidade produz? Os efeitos agora da incredulidade. Vamos lá, lá em Números 14. O que a incredulidade ela produz? Vamos lá, verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Produz o quê? Desespero. As pessoas ficam desesperadas. Eu não sei vocês, mas quando começou essa pandemia, eu não sei se vocês perceberam, a pandemia ainda não passou, pessoal. Mas agora é uma pandemia diferente. É uma pandemia emocional. As pessoas estão ficando angustiadas, as pessoas estão entrando em depressão, uma crise de ansiedade. As pessoas estão ficando sem dormir, as pessoas estão com medo, as pessoas estão gritando por desespero, e às vezes nós não temos percebido isso nesses últimos dias. Então, outra coisa que eu vejo, todas as pessoas são contaminadas. Eu lembro quando começou a pandemia, né, quando começou o lockdown, eu estava lá em Belém do Pará e vendo esse desespero, tal, o que estava acontecendo. E quando nós estávamos voltando ali de Belém, eu lembro que eu e Carlinhos, nós estávamos no aeroporto ali de Brasília, no primeiro de Belém, não tinha ninguém no aeroporto, pessoal, ninguém. Você olhava assim, o aeroporto não tinha ninguém, e foi batendo um desespero, o que está acontecendo? Eu lembro quando nós chegamos em Brasília, talvez nós não íamos conseguir vir de avião, e o desespero foi batendo no coração, tal. E eu lembro quando nós chegamos em Uberlândia, o André foi buscar a gente, falou assim, olha, em Araguari, todos os supermercados estão com fila, as filas estão dobrando, tal. E eu parei e falei, pronto. Queridos, eu nunca tinha feito compra de alimento lá para casa. Nunca tinha comprado arroz, feijão lá para casa. Agora, material de limpeza, vocês podem ter certeza. Né, Bruno? Material de limpeza, eu posso falar para vocês. Quando teve aquele problema com álcool, né, que fechou os postos de gasolina, eu lembro que minha moto ficou 2 semanas andando só com aqueles álcool comprado, porque lá em casa tinha mais de 20 litros de álcool. E eu não sabia que tinha esses litros de álcool lá em casa. Aí eu punha na moto. Mas deixa eu só falar algo para vocês. Eu lembro que a primeira coisa, eu comecei a fazer compra. Eu tenho que comprar isso, comprar aquilo, porque a gente não sabia o que ia acontecer.
E o coração de todo mundo ficou o quê? Contaminado. Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Quer ver outra coisa que eu vejo aqui? Produz o quê? Coloca o versículo 2 para mim. 14:2. 14:2. Todos os filhos de Israel, o quê? Murmuravam. O que é murmurar, pessoal? Murmurar é falar baixo, é falar entre os dentes. Já viu uma pessoa que murmura? Às vezes você olha para ela, ela está conversando, mas ela faz assim. Já viu aquela pessoa que você olha? Eu não sei, né? Vocês, mas principalmente os adolescentes, gostam muito de murmurar. Adolescente, murmurar é o quê? É falar baixo. Murmurar é uma fala contaminada. Eu lembro que minha avó, né, ela mandava a gente, ainda da época da venda, e hoje a gente não vê mais aqueles pão bengala, né? E a gente ia buscar no armazém e enrolava ali naquele papel pardo, a gente já vinha já com saborizado, que a gente punha debaixo do braço. E ela falava assim, ó, você vai buscar, mas você não põe esse pão debaixo do braço. A gente punha ele aqui, ó, chegava em casa, né? E aí, pessoal, o que acontece? E às vezes a gente reclama, tudo eu, né? E eu lembro que a gente apanhava, porque ela falava assim, vai, e não é para murmurar, e batia na cabeça da gente. Aí tinha dia que mandava buscar, e ela falava assim, não é para pisar duro, porque a gente dizia assim, não é assim? Aí no outro dia ela falava assim, sem pisar duro. Aí a gente não podia fazer isso, ela falava assim, hoje você vai buscar, mas sem bicota, porque a gente faz bicota ou não faz? Aí no outro dia ela falava assim, vai buscar o pão. Aí eu já saía, porque apanhava toda vez. A hora que eu estava saindo para buscar o pão, ela me batia, eu falei assim, mas eu não fiz nada. Eu falei assim, mas eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você está pensando. O dia que eu não reclamei, eu apanhei também. Porque só de olhar ela já sabia o que a gente estava pensando. E às vezes acontece, a gente vai convivendo muito com as pessoas. Às vezes eu e o pastor Carlos, a gente participa de algumas reuniões, né, tal. E às vezes acontece uma situação, eu estou lá quietinho, olhando, o pastor Carlinho olha para mim e fala assim, não fala. Eu falo assim, eu não estou falando nada. Eu falo assim, mas eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você está pensando. Às vezes você convive tanto com as pessoas, você comunica com a pessoa como? Com os olhos. Porque a gente convive tanto, que só de olhar, às vezes acontece alguma circunstância, né? E eu estou caladinho, a Bruna dá uma olhada para mim e fala assim, eu sei que você vai falar alguma coisa, eu sei que você vai falar alguma coisa. Ela só me dá uma olhada assim, e ela já fala assim, eu sei que você vai falar alguma coisa. Mas a gente convive tanto. E outra coisa que eu vejo aqui, para a gente caminhar já para o final, outra coisa que eu vejo, a murmuração. Versículo 2, olha só, deixa no 2. Versículo 2 diz assim, ó, contra Moisés e toda a congregação, diz, tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Outra coisa, produz o quê? Ingratidão. Então, outra coisa, os efeitos da incredulidade. A pessoa, ela esquece de tudo o que foi feito para a vida dela. A ingratidão começa a tomar conta. Aquele povo fala assim, por que ele nos tirou do Egito? A gente esquece de tudo que já aconteceu na nossa vida. A gente para, né? Porque eu falo que a gratidão, ela sempre vai deixar a porta aberta para o novo milagre. Aprenda a agradecer, pessoal. Aprenda a agradecer. Porque o coração grato vai deixar sempre uma porta aberta para o novo milagre. Eu fico vendo ali em Lucas, capítulo 17, quando aqueles samaritanos foram até Jesus, os 10 samaritanos ali, e aí Jesus, ele cura, fala assim, vai lá, mostra para o sacerdote, e somente um volta para agradecer. E quando ele volta para agradecer, Jesus fala assim, a tua fé te salvou. Mas ele só foi salvo porque ele voltou para agradecer. Esse é o poder da gratidão. A gratidão sempre vai deixar uma porta aberta. Mas se a gratidão deixar a porta aberta, o que acontece com a ingratidão? Ela fecha a porta. Então aqui, aprenda a agradecer. Outra coisa que eu vejo aqui, que me chama atenção, e produz queixa, né? A apostasia. As pessoas começam a esfriar na fé.
Queridos, às vezes acontece tantas coisas com pessoas que começam a se esfriar na fé. Mas para nós terminarmos agora, coloca o próximo slide. Próximo slide, fazendo um favor. O que fazer na hora, né, da epidemia da incredulidade? O que eu e você nós podemos fazer? E primeira coisa, versículo 5, coloca o versículo 5, 14:5. Então Moisés e Arão caíram com seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Primeira coisa, quebrantamento. Aprenda, né, a se dobrar diante do Senhor. Coloque o seu coração diante da palavra do nosso Deus. Verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. O que eles falaram? No meio disso, eles começaram a declarar a palavra de Deus. Essa terra realmente é boa, e essa terra é nossa. Vocês viram que agora eles mudaram o foco da vida deles? Mediante aquela situação de incredulidade, primeira coisa, eles se quebrantaram. Segunda coisa, eles começaram a declarar a verdade. Então eles começaram a declarar a palavra, eles falaram: olha, essa aqui é terra boa, é terra que Deus nos deu. Outra coisa, que eu acho muito interessante, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e dará a terra que mana leite e mel. E ele fala assim, ó, e o Senhor vai nos fazer vencer esse gigante. Se o Senhor se agradar de nós. Querido, será que Deus tem agradado de mim, de você? Nós falamos um pouquinho sobre isso sábado passado. Lembra lá do avivamento na faculdade dos Estados Unidos? Qual que era o texto, pessoal? Quem lembra qual que era o texto? O amor não seja fingido, seja um amor de verdade, um amor que pratica. E aqui então ele fala sobre isso: o Senhor se agradar de mim e agradar de você. Versículo 13, o que havia ali naquele meio, que eles conseguiram entrar na terra? Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizesse subir esse povo do meio deles, 14, mas também disseram aos moradores dessa terra: ouviram que tu, Senhor, está no meio desse povo, que face a face o Senhor lhes aparece, na nuvem está sobre eles, e vai diante deles numa coluna de nuvem, de dia e de noite. Havia o quê? Oração incessante, oração de dia e de noite. Eu achei muito interessante, porque acho que a Heloísa Perissé, ela foi no programa da Fátima Bernardes, e naquele encontro, e a Fátima perguntou para ela: então quer dizer que você de vez em quando ora? Ela falou assim: não, de vez em quando não, eu oro todo dia, eu oro toda hora, eu oro a todo momento, eu converso com o Senhor durante todo o tempo. Durante todo o tempo eu estou falando com Deus. Não importa a circunstância, eu estou falando com o Senhor durante todo o tempo. Porque eu sei que o Senhor, Ele vai ouvir as minhas orações. Então eu quero que você agora feche seus olhos. Durante todo o tempo, é tempo de nós buscarmos a presença do Senhor, é tempo de nós colocarmos o nosso coração diante do nosso Deus, como essa chuva que cai sobre a terra. Eu quero te convidar a orar. Sabe, queridos, é tempo de nós orarmos sem cessar. É tempo de nós buscarmos o Senhor durante todo o tempo. Talvez nós estamos perdendo de goleada. Olha aqui para mim, só para nós terminarmos aqui, enquanto o pessoal do louvor está subindo. Talvez nós estamos perdendo de goleada no primeiro tempo, mas o segundo tempo ainda não começou. Se eu não me engano, queridos, talvez, depois você pode confirmar os atletas aí para mim, se o Igor estivesse aqui, ele podia confirmar para mim. Eu acho que foi no ano de 1950, acho que não sei se foi a primeira Copa que aconteceu no Brasil, não, a primeira Copa do Mundo, e o Brasil era o grande favorito do mundo, e a final foi no Maracanã, e acho que a final era Brasil e Uruguai, e os olhos do mundo inteiro, até os próprios brasileiros, e no dia anterior ao último jogo,
Brasil e Uruguai, diz a história que em vez dos jogadores irem para concentração, diz que saíram já para festejar a vitória, já festejar a taça. E eu fui fazer uma pesquisa no meu amigo Google, né? Por que o Brasil era o favorito naquele ano? Olha só, o primeiro jogo, Brasil e México. O Brasil ganhou de 4-0. E segundo jogo, Brasil e Suíça, empatou em 2-2. Terceiro jogo, Brasil e Iugoslávia, 2-0 para o Brasil. Quartas de final, Brasil e Suíça. Eu não gosto desse número, né? Mas 7-1 para o Brasil. Brasil e Suíça. Depois, Brasil e Espanha, 6-1. O Brasil ganhou da Espanha por 6-1. Vocês acham que o Brasil era favorito ou não, pessoal? Ganhou de 7, depois ganhou de 6-1. E no primeiro tempo, no Maracanã, foi recorde de público, Brasil e Uruguai. Primeiro tempo, 1-0 para o Brasil. Eles já saíram ali, né, do campo festejando. Mas os brasileiros esqueceram ali os jogadores que ainda tinha o segundo tempo. E no segundo tempo, o Uruguai vai lá e empata, 1-1. E quase no final, o Uruguai vira 2-1 para o Uruguai. E eles conseguiram calar 130 milhões de brasileiros. Ficaram calados. Porque aqueles jogadores esqueceram que você pode até estar ganhando no primeiro tempo de goleada, mas o segundo tempo ainda não começou. Então, guarde isso no seu coração. Talvez você está perdendo no primeiro tempo, mas o segundo tempo ainda não começou. O segundo tempo ainda não começou na sua vida e nem na minha vida. E no segundo tempo, o jogo pode virar, amém? Então, feche seus olhos. Talvez você precise que o jogo se vire. Pai, nós queremos orar nessa noite. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabemos que a incredulidade tem roubado o melhor do Senhor na nossa vida. Sabemos que basta uma palavra do Senhor e todas as coisas serão transformadas. Por isso, nessa hora, Deus, queremos colocar o nosso coração, as nossas petições, queremos colocar os nossos medos, as nossas incertezas diante do Senhor. Lutas por fora, temores por dentro, mas sabemos que o Senhor é poderoso para mudar toda circunstância. Senhor, muda as circunstâncias da nossa vida. Senhor, muda a circunstância na nossa casa, na nossa família. Senhor, muda todo o diagnóstico. Muda, Senhor, toda circunstância nesses dias. Como essa chuva que cai sobre esse lugar, Deus. Sabemos que a presença do Senhor é real. O Senhor pode mudar a nossa história. Quando nós voltarmos para a nossa casa, a nossa história pode ser mudada. Então não importa o que nós estamos enfrentando, mas o Senhor pode mudar a nossa história. Você pode levantar a tua voz e dizer: essa noite é uma noite de resposta. Essa noite é uma noite de resposta. Essa noite é a noite de resposta. Confiamos em Ti, Senhor, confiamos em Ti. Lutamos com a magia. Você pode dizer isso, querido? E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Você pode dizer ao Senhor: vitorioso és, da tempestade está. Teu Nome infalível é, os reinos vêm e vão,
teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu. Você pode abrir a sua boca e declarar, queridos. Nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Imutável. Pode passar o tempo, as estações, mas a palavra do Senhor, ela muda a circunstância. Trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Tira de nós, meu Deus, toda preocupação, toda ansiedade, toda angústia, toda tristeza, mas que seja um tempo de estarmos vivendo pela fé, de viver o melhor do Senhor nesses últimos dias, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Quando você voltar para casa, toda circunstância seja mudada em nome de Jesus. Fala para a pessoa do seu lado, fala assim: o segundo tempo ainda não começou, queridos. O segundo tempo ainda não começou. Não é verdade, meu irmão? Pode estar perdendo de goleada, mas o segundo tempo ainda não começou. O Senhor te abençoe. Eu te espero amanhã às 9h30 da madrugada.